Estávamos ali no terraço, com Lisboa a brilhar debaixo de nós, como um tapete de joias espalhadas por um veludo escuro. O cheiro do rio Tejo, mesmo à distância, misturava-se com o aroma da cera das velas que David tinha acendido dentro de frascos de vidro. O vinho tinto, um qualquer que ele tinha comprado no mini-mercado da esquina, sabia a liberdade. E a conversa, essa, flutuava entre nós, leve como a brisa de fim de tarde, mas carregada de 20 anos de história partilhada. 20 anos. Fogo. Parecia uma vida inteira. E de certa forma era. Lembras-te quando acampámos no quintal dos teus pais? Perguntei eu, sentindo o álcool a aquecer-me não só o corpo, mas também a alma, a soltar os nós apertados que eu nem sabia que tinha. David riu-se. A sua cara, iluminada apenas pelas chamas dançantes e pelo brilho distante da cidade, era um mapa de memórias. Claro que me lembro. Disseste que ias construir o arranha-céus mais alto de Lisboa e que ias pôr a minha galeria de fotografia no último andar. A sua voz era mais suave agora, quase um sussurro. Aquelas palavras, ditas ali naquele terraço improvisado com caixotes de madeira, atingiram-me de uma forma que eu não esperava. Ficaram a pairar no ar entre o som dos copos a pousar na madeira e o murmúrio da cidade lá embaixo. Naquele instante, o mundo parou. O meu mundo, pelo menos. Aquele mundo perfeitamente construído de sucesso, planos e expectativas, desmoronou-se. E no seu lugar, havia apenas a verdade. Uma verdade que me olhava nos olhos através do rosto do meu melhor amigo. 3 semanas atrás, a minha vida era perfeita. Pelo menos era o que todos diziam. Chamo-me Samuel Harrison, tenho 32 anos e era um arquiteto de sucesso. Tinha um apartamento com vista para o skyline da cidade, a noiva bonita, o futuro brilhante, uma vida de postal de Instagram, meticulosamente planeada, cada passo calculado, acordar às 5:30 da manhã, corrida no parque, ouvir podcasts sobre tendências arquitetónicas, trabalhar até tarde em projetos que me rendiam aplausos, mas nunca, uma verdadeira satisfação. Jantares em restaurantes caros, com a Laura, onde discutíamos os planos do casamento como estivéssemos a planear a construção de um edifício com trazos, pressupostos e resultados esperados. E aos domingos, o almoço em casa dos meus pais, nos subúrbios, onde o meu pai invariavelmente fazia um brinde ao filho que tinha seguido todos os passos certos. Eu sorria, eu sorria sempre. Mas por dentro, uma voz sussurrava que talvez aqueles passos, tão certos para os outros, fossem os errados para mim. A diferença colossal entre teres uma vida que parece perfeita e sentires que estás a viver a vida que deverias viver, essa diferença abateu-me sobre mim na noite em que decidi surpreender a Laura. Tinha acabado de fechar o projeto do novo centro cultural, um trabalho que me tinha consumido durante meses. A euforia era pouca, mas o alívio era imenso. Passei numa garrafeira e comprei uma garrafa de champanhe caro. O plano era celebrar. O que eu não esperava era ser eu o surpreendido. A porta do apartamento dela estava entreaberta. Um descuido inveral para a Laura, sempre tão metódica. Um frio percorreu uma espinha, um pressentimento. Entrei devagar, o silêncio da sala era pesado, mas do quarto vinham sons, vozes, e uma delas, inconfundível, era a do Tiago, o meu chefe, o homem que nessa mesma tarde me tinha elogiado efusivamente na reunião da empresa. Fiquei ali paralisado no corredor, com a garrafa de champanhe ainda fria contra o meu peito. A imagem que se formava na minha cabeça era clara, brutal. O som dos seus risos, abafados pela porta fechada, era como o vidro a partir-se dentro de mim. Mas por baixo da dor aguda da traição, uma sensação estranha começou a borbulhar. Alívio. Um alívio bizarro, quase culpado, como se o universo me tivesse dado a permissão que eu nunca me tinha atrevido a dar a mim mesmo. Permissão para parar de fingir. Não os confrontei, não fiz uma cena, simplesmente virei as costas, saí do prédio e entrei no meu carro. A garrafa de champanhe ficou no banco do passageiro, a soar, como uma testemunha silenciosa do fim do meu mundo. Conduzi sem rumo pelas ruas molhadas de Lisboa, a chuva a bater no para-brisas, a limpar a cidade e, de certa forma, a minha mente.
As luzes dos candeeiros desfocaram-se, transformando-se em manchas de cor. E foi então, sem pensar, que os meus instintos me levaram ao único lugar onde sempre me tinha sentido verdadeiramente eu. Para enfrentar o estúdio fotográfico do David. Era um rés do chão antigo, em alfama, com uma porta grande de madeira e janelas que davam para a rua. Toquei à brincadeira. As luzes lá dentro acenderam-se e, momentos depois, a porta abriu-se. David apareceu de calças de fato de treino e uma t-shirt desbotada de uma banda indie que eu nunca tinha ouvido falar. O cabelo desalinhado, a barba por fazer, o contraste absoluto com o meu sato italiano perfeitamente engomado. Mas os olhos dele, esses, leram-me num instante. Como sempre, era um dom que ele tinha, ver para além da superfície. Sam, o que se passa? A sua voz era a única coisa estável no mundo que se desmoronava. As palavras saíram-me da boca num sofro, sem força. A Laura e o Tiago. Foi tudo o que precisei de dizer. Ele não fez mais perguntas. Apenas abriu a porta, puxou-me para dentro e fechou o mundo lá fora. O cheiro do estúdio invadiu-me. Uma mistura de químicos de revelação, papel fotográfico e café forte. Era o cheiro de casa. Uma casa que eu não sabia que tinha. David abriu uma garrafa de whisky, sentou-se ao meu lado no sofá de cadeiro gasto e esperou. Esperou que eu estivesse pronto para falar. E eu falei. As palavras saíram, tropeçando umas nas outras. Uma torrente de confusão, dor e aquele estranho e teimoso alívio. Ele ouviu em silêncio. A sua presença um porto seguro na tempestade que me assolava. Assim tinha sido sempre entre nós. Um entendimento silencioso que ia muito para além das palavras. Acabei por adormecer ali, no sofá dele, e na noite seguinte também. Os dias começaram a fundir-se. Ignorei as dezenas de caladas da Laura, as mensagens da minha mãe, os e-mails do escritório. Em vez disso, mergulhei no universo do David, um universo paralelo ao meu, onde a autenticidade valia mais do que a perfeição. Ele mostrou-me como revelar fotografias na pequena câmara escura que ele tinha improvisado na casa de banho. A ver a imagem a aparecer magicamente no papel, sob a luz vermelha, senti uma espécie de fascínio infantil que não sentia há anos. Nunca percebi porque é que abandonas isto tudo quando voltas à tua vida, comentou ele um dia, a sua voz a ecoar no pequeno espaço. O que queres dizer? Perguntei eu, concentrado na fotografia que emergia do líquido. Isto, disse ele, gesticulando para a nossa redor. A liberdade de seres quem és, sem te importares com o que os outros pensam. Essa frase ficou a ecoar. A liberdade de ser quem eu era. Eu nem sabia bem quem essa pessoa era. David levou-me a fotografar a cidade ao amanhecer, a ver a luz transformar os edifícios que eu tinha ajudado a desenhar em silhuetas douradas. Apresentou-me a bartenders em bares escondidos no bairro Alto que sabiam o seu nome e lhe serviam a bebida antes mesmo de ele a pedir. Cozinhamos juntos no seu fogão minúsculo, bebemos cerveja artesanal no terraço quando víamos o pôr do sol tingir de vermelho os mesmos edifícios que eu via da minha janela de arquiteto de sucesso. Mas dali, do mundo do David, eles pareciam diferentes, mais belos, mais reais. Tu consegues sempre ver beleza onde os outros não veem, disse-lhe eu, enquanto olhava para as suas fotografias. Eram retratos de zonas abandonadas da cidade, de fábricas em ruínas, de pessoas que a sociedade ignorava, e ele transformava tudo aquilo em arte com a sua perspectiva única. É só uma questão de olhar para além da superfície, responde ele, e a forma como ele me olhou com uma intensidade que me fez desviar o olhar deixou-me desconfortável, ou talvez assustado. Na manhã do sexto dia, o meu telemóvel não parava de tocar. Era a minha mãe. Atendi, a medo. Samuel Harrison, o que é que tu pensas que estás a fazer? A sua voz era uma mistura de pânico e fúria. A Laura está destroçada. O teu pai está furioso. Tu tens responsabilidades, Samuel. As suas palavras caíram sobre mim como pedras, mas estranhamente não senti o peso que esperava. Do outro lado da cozinha, David preparava café em silêncio, mas eu sentia o seu olhar em mim. Mãe, preciso de tempo para pensar.
Pensar? Pensar em quê? Toda a gente comete erros, Samuel. A Laura está disposta a perdoar-te por teres desaparecido. O teu chefe está preocupado. Esta não é a altura para uma crise da meia-idade. Crise. Era assim que eles viam. Qualquer desvio do guião perfeitamente escrito para a minha vida era uma crise. Vou ir buscar algumas coisas mais tarde, respondi eu antes de desligar. David passou-me uma chávena de café. O seu olhar era gentil. Então, a realidade está a bater à porta. Parece que sim. E o que vais fazer? A pergunta ficou a flutuar entre nós, carregada de significados não ditos. E foi aí que eu olhei para ele, para o meu amigo de infância, e me permiti, pela primeira vez, ver o que estava sempre à minha frente. Não era apenas conforto que eu procurava no David. E isso levou-nos àquela noite no terraço, ao vinho, às velas, à conversa sobre o passado. Levou-nos de volta àquele acampamento no quintal quando tínhamos 12 anos. Tu disseste que ias construir o arranha-céus mais alto de Lisboa e que ias pôr a minha galeria de fotografia no último andar, lembrou ele. E eu disse que as tuas fotos seriam sobre pessoas reais, não sobre edifícios sem alma, completei eu. As nossas memórias, entrelaçadas. As nossas miradas encontraram-se sobre a mesa improvisada e o ar ficou denso. Eu ainda acredito nisso, disse David, a voz mais suave. A beleza está nas imperfeições, Sam, nas histórias não contadas, nos momentos de verdade. O vento agitou as chamas das velas, criando sombras dançantes no seu rosto. E eu reparei em detalhes que nunca tinha visto antes. Uma pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de bicicleta na adolescência. A forma como os seus olhos pareciam mudar de cor com a luz. As linhas de expressão que se formavam quando ele sorria. "Que se passa?" perguntou ele, notando a minha atenção. "Estou a ver-te", respondi com simplicidade. "A sério? Talvez pela primeira vez." O ar entre nós tornou-se elétrico. David levantou-se e caminhou até à beira do terraço. Eu segui-o. Ficamos lado a lado, em silêncio, a observar a cidade. A nossa cidade, que de repente parecia diferente, nova. "Sam, o que é que nós estamos a fazer?" perguntou ele, sem me olhar. A pergunta pairou no ar, mas já não era sobre a minha estadia temporária no seu estúdio. Era sobre aquela energia inefável que tinha crescido entre nós, que sempre tinha estado ali, mas que ambos tínhamos cuidadosamente evitado reconhecer. "Não sei", respondi, a voz a sair-me num fio. "Só sei que aqui, contigo, é o único lugar onde me sinto eu." Então ele virou-se para mim. Os seus olhos procuravam algo nos meus. E eu devo ter baixado a guarda, derrubado algum muro, porque o que quer que fosse que ele procurasse, pareceu encontrar. A mão dele tocou-me no rosto, com uma timidez que me deu tempo para recuar. Eu não recuei. "Sempre foste tu", sussurrei, as palavras a escaparem-se antes que a minha mente as pudesse censurar. Palavras que eu não sabia que estavam dentro de mim até o exato instante. E então ele beijou-me. O beijo começou suave, quase experimental. Um teste. As mãos dele encontraram a minha cintura e as minhas enredaram-se no seu cabelo. E no meio do turbilhão de sensações, uma voz na minha cabeça gritava em pânico, mas foi rapidamente silenciada pela avassaladora certeza de ter finalmente chegado a casa, depois de uma longa viagem por terras estranhas. Não houve mais palavras. Voltámos para dentro do estúdio, para a penumbra criada pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas industriais. Era um espaço seguro, um mundo à parte onde podíamos descobrir-nos sem os julgamentos do exterior. O toque do David era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. As mãos de um fotógrafo, tinham uma precisão de quem passa a vida a capturar momentos perfeitos. Cada carícia parecia fotografar uma nova versão de mim, revelando camadas de sensações que eu desconhecia no meu próprio corpo. "Estás bem?" perguntou ele, os seus lábios perto do meu ouvido, a voz a vibrar na minha pele. "Mais do que bem", respondi, surpreendido com a segurança na minha voz. As nossas respirações sincronizaram, os nossos corpos reconheceram-se, como estivessem a recuperar uma memória muscular de algo que os nossos corações sempre souberam, mas que as nossas mentes tinham negado. Estávamos a construir algo novo, juntos, uma estrutura mais bela e autêntica do que qualquer edifício que eu já tivesse desenhado.
Cada toque, uma base. Cada beijo, uma parede. Os nossos corpos arcos perfeitos de desejo e reconhecimento. Quando finalmente nos unimos, foi como a revelação de uma verdade fundamental. Clara, cristalina, inegável. Não era apenas desejo, era reconhecimento, era libertação, era a crua e bela verdade de dois seres humanos completamente presentes, um para o outro. No clímax, olhei nos olhos e vi não apenas paixão, mas uma aceitação total, o reflexo perfeito da minha alma nua. E quando o êxtase nos envolveu, foi como se, por um breve instante, todo o universo fizesse sentido. A luz da manhã entrou pelas janelas, desenhando padrões no chão de madeira. Acordei ao seu lado a observá-lo a dormir. A realidade começou a infiltrar-se na nossa bolha. O que fizemos? O que é que isto significava? Quem era eu agora? David abriu os olhos, como se sentisse o meu olhar. Bom dia, disse ele, a voz rouca. Bom dia. Ele sorriu, um meio sorriso. Estás a ter um colapso interno, não estás? Ri-me nervoso. É assim tão óbvio? Sam, conheço-te desde os 12 anos. Sei quando estás em pânico arquitetónico, a tentar redesenhar os planos todos na tua cabeça. Ele apoiou-se no cotovelo, a sua expressão uma mistura de ternura e preocupação. Olha, o que aconteceu ontem à noite não tem de significar nada que não queiras que signifique. Senti uma picada no peito. Medo. O medo de que ele estivesse a recuar. E se eu quiser que signifique tudo? Perguntei, a minha voz mais firme do que o que esperava. A sua expressão suavizou, mas a cautela continuava ali. Sam, acabaste de descobrir que a tua namorada te traía. Estás vulnerável, confuso. Não quero ser apenas uma reação a isso. Não quero ser o teu experimento ou a tua fase rebelde. As palavras dele doeram, não porque sejam cruéis, mas porque revelarem o seu próprio medo. Um medo que ele, provavelmente, carregava há anos. David, o que aconteceu com a Laura foi apenas o catalisador. Permitiu-me ver o que já estava aqui, à minha frente, este tempo todo. Segurei-lhe na mão. Construí uma vida que parecia perfeita, mas faltava sempre qualquer coisa. Eras tu, David. Era esta versão de mim que só existe quando estou contigo. Antes que ele pudesse responder, o telemóvel do David apitou na mesinha de cabeceira. Laura. Desta vez atendi. Samuel. A voz dela estava rouca, de quem tinha chorado. Onde estás? Temos de falar. O que aconteceu com o Tiago foi um erro terrível. Não significou nada. David levantou-se e saiu do quarto, dando-me privacidade, mas eu vi a tensão nos seus ombros. Laura, isto não é só sobre ti e o Tiago. Como assim? Podemos superar isto. Os teus pais estão preocupados, o teu chefe ligou-me. Por favor, vamos falar. Fechei os olhos. O caminho de regresso à minha antiga vida era tão fácil. Dizer que sim, voltar ao conforto, à normalidade. Mas depois pensei no David. Pensei na noite anterior, na sensação de me sentir pela primeira vez inteiro. Laura, acabou. E não é porque o que fizeste. É porque eu, finalmente, percebi o que quero. E não é a vida que estávamos a construir. O silêncio do outro lado foi breve, seguido de uma explosão de fúria. É por ele, não é? Do teu amigo fotógrafo. As pessoas comentavam, sabes? A forma como olhavas para ele. Eu sempre achei que eram tretas, mas agora tudo faz sentido. Vais arrepender-te, Samuel. Toda a gente vai saber. Os teus pais, os teus colegas, toda a gente. Desliguei. O meu estômago estava num nó. Ela tinha razão. Haveria consequências. Voltei para a cozinha. David estava a fazer mais café, o rosto inexpressivo. Ela sabe, disse eu. Ele assentiu. Era inevitável. Ela vai contar a toda a gente. E como te sentes em relação a isso? Perguntou ele, estendendo-me a xícara. Peguei nela, sentindo o calor da porcelana. Aterrorizado, perdido, mas também aliviado, como se um peso enorme me estivesse a sair dos ombros. Sam, disse ele, sério, tens de ter a certeza. Não te estou a pedir para te abandonares tudo por mim. Não estou a abandonar tudo por ti, David, respondi, pousando a xícara e aproximando-me dele. Estou a escolher por mim. Pela primeira vez na minha vida, estou a tomar uma decisão baseada no que eu quero e não no que os outros esperam de mim. E o que eu quero és tu, David. E então o telemóvel do David apitou. Uma mensagem do meu pai para ele. A tua mãe está destroçada. A Laura contou-nos tudo. Temos de falar.
agora. O inferno tinha chegado. E foi exatamente o pesadelo que eu esperava. A conversa com os meus pais foi brutal. Isto é só uma fase, insistiu a minha mãe, a chorar. O meu pai rígido sentenciou. 32 anos a criar um filho para ele deitar tudo fora por um capricho. Se é isto que realmente queres, então já não és nosso filho. Saí daquela casa a saber que podia ser a última vez. E o peso dessa realidade, em vez de me esmagar, libertou-me. A vida mudou drasticamente. Perdi o emprego, os amigos, a família, mas encontrei-me a mim. Comecei a trabalhar como arquiteto freelancer em projetos pequenos e sustentáveis que sempre quis fazer. Eu e o David alugámos um apartamento pequeno, mas florário, pintámos as paredes, construímos os nossos próprios móveis, criámos um lar. Houve noites de pânico, dias em que a incerteza económica me fez duvidar, momentos em que a dor do abandono da minha família era uma ferida aberta. Mas depois olhava para o David a dormir ao meu lado, ouvia a paixão nos seus olhos quando me mostrava uma fotografia nova e sabia que tinha feito a coisa certa. Um ano passou. Um ano desde aquela noite no terraço. Um ano desde que o meu mundo se endireitou. Estou deitado na nossa cama, a observá-lo a dormir. A luz do amanhecer entra pelas cortinas que escolhemos juntos. O meu coração ainda se acelera quando ele me olha sonolento. Estás a pensar em quê? Murmurei ele, a mão dele a encontrar a minha debaixo dos lençóis. Em que a minha vida era há um ano, em tudo o que mudou. A expressão dele fica séria. A pergunta que ainda o assomba por vezes. Arrependes-te? Aperto-lhe a mão com força. Não renunciei a nada que importasse realmente. Troquei aparências por autenticidade.